segunda série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos fazer a correção do exercício de número 8 da página 4, que eu solicitei que vocês fizessem na última videoaula, ok? Esse exercício traz pra gente algumas questões, né, pra gente marcar aqui, assinalar, né, as afirmações que são verdadeiras e aquelas que são falsas, tá? E todas elas envolvem aqui um conhecimento acerca da estética realista, tá? Que foi abordado aqui no capítulo 1. Então, o conteúdo da nossa aula de hoje é o realismo e as suas características, ok? Bem, realismo e naturalismo, né? Há aqui uma afirmaçãozinha também sobre o naturalismo, tá? Bem, então vamos lá. Questão 8 diz assim, ó: a estética antirromântica iniciou-se na segunda metade do século XIX, com o realismo, e aprofundou-se com o naturalismo. Sobre esses movimentos, analise as proposições a seguir e identifique se são verdadeiras ou falsas. Bem, vamos lá. A primeira proposição diz assim, ó: as transformações econômicas, científicas e ideológicas possibilitaram a Revolução Industrial, na qual os valores burgueses e capitalistas suplantaram os valores românticos, né, que no caso eram a fantasia, né, o mito da natureza, entraram assim em crise, dando lugar, né, a uma nova concepção, né, de literatura, né, a novos assuntos, a novas questões, a um olhar mais objetivo. Então, sim, é verdadeira essa proposição. E a gente encontra essa resposta no iniciozinho do texto, aqui da página 1, se não me engano. Isso, tá? Que é o iniciozinho do nosso capítulo, que começa a trazer, então, as características e fazer a contextualização, né, histórica, social, política, econômica desse movimento literário. Então, aqui na página 1, a gente começa aqui, ó: realismo e naturalismo, tendências humanas e sociais. Ó, transformações na sociedade. E aí, quem ainda não marcou, né, essa parte do texto, marque, por favor. Transformações na sociedade como consequência da Revolução Industrial e o avanço das ciências no século XIX mudaram de maneira marcante a representação do mundo pelas artes. Então, pensando aqui no século XIX, na produção literária do século XIX, e nesse movimento antirromântico, né, que dá início aí à estética realista, né, ao naturalismo, né, a gente tem dois fatores aí muito importantes. Primeiro é o boom das ciências naturais, né, do pensamento cientificista, tá? Do pensamento positivista, do darwinismo, né? Então, das correntes aí de pensamento, como o positivismo já citado, tá? E outra é a Revolução Industrial, né? Na verdade, as consequências da Revolução Industrial, né? As transformações, os impactos da Revolução Industrial na sociedade como um todo, tá? Então, a gente tem esses dois fatores aí, que são fatores de grande peso, que vão modificar a dinâmica social, tá? A forma de interação do homem com a sociedade, com os problemas, e consequentemente, né, vão ser traçados novos caminhos aí, artísticos, né? Uma vez que a arte é a expressão do homem, né? A expressão das suas angústias, dos seus pensamentos e da forma como o homem de uma determinada época enxerga a sociedade, todas as suas questões, ok? Bem, antes, se no romantismo havia uma grande exaltação, gente, eu tô lendo esse texto, é o texto introdutório do capítulo 1, tá? Está na página 1. Antes, se no romantismo havia uma grande exaltação da sentimentalidade, em contrapartida no realismo, o que a gente tem? As questões ligadas ao caráter do homem, né, que passam a ser fundamentais nessa sociedade burguesa, tá? E uma perspectiva, um olhar mais objetivo, tá? Bem, então com isso acho que, né, não há mais dúvidas de que a primeira afirmação está correta. Voltando aqui para o exercício, a segunda afirmação aqui é a seguinte, ó: surge na literatura o realismo, movimento em que o artista é, ao mesmo tempo, um participante e um observador do mundo,
Esse aspecto conduz à representatividade histórico-social e à análise psicológica dos personagens examinados à luz do racionalismo e da contemporaneidade. Perfeito. Né? O que acontece? Né? O movimento romântico é um movimento altamente subjetivo, em que o homem expressa, né, seu sentimentalismo exacerbado, aquela idealização da mulher, do amor romântico e tudo mais. O movimento realista se opõe a esse sentimentalismo exacerbado. É um movimento que tem como marco a objetividade, né? O homem sai, né, de si, né, e lança uma perspectiva sobre a sociedade. Então é muito comum, por exemplo, né, o tratamento de perfis sociais, uma análise psicológica dos personagens, né? É muito comum nos romances da época, né, esse movimento de desnudar, né, os pensamentos, a hipocrisia da sociedade, os perfis sociais, tá, daquela época, ok? E tudo isso, né, à luz desse racionalismo que é trazido, né, essa exaltação à razão, né, é trazida aí pelo cientificismo, né, pelas ciências, né, que se desenvolvem ali no século XIX. Então a gente passa a ter uma exaltação da razão, né? Então à luz da razão é que se chegaria realmente ao progresso, tá? Então a gente tem aqui também a segunda opção, né, como verdadeira. Na terceira afirmação a gente tem o seguinte texto aqui, ó. Entre as características do realismo brasileiro estão a objetividade, sim, a impessoalidade, sim, se a gente contrasta, por exemplo, com as características do romantismo, né, que é um movimento muito egocêntrico, muito voltado para o eu, sim, a gente tem uma estética realista que é mais objetiva, né, que traz uma marca maior de impessoalidade. Agora, o uso da linguagem regional não é uma característica marcante, né, ali do realismo. Isso, na verdade, é uma característica do movimento modernista, né, que vai retratar, por exemplo, as questões ligadas ao subúrbio, né, ao racismo na sociedade brasileira, né, os problemas do sertão. E aí sim a gente tem os romances regionalistas, né, que vão trazer aí problemas, né, regionais, né, como a seca, a fome, por exemplo, né, no sertão nordestino, né, o problema das migrações, né, e o preconceito sofrido, né, por aqueles que migraram dessas regiões, né, de muita pobreza, de muita miséria, e vieram, né, para a região sul, sudeste, enfrentaram esse preconceito. Todas essas pautas, todas essas questões sociais vão ser trabalhadas, né, no movimento seguinte, que é o movimento modernista, tá? No realismo, o romance regionalista não é uma característica forte aqui no movimento realista, tá? Então, por isso, nós vamos marcar falso aqui nessa opção. Próxima, o naturalismo é um prolongamento do realismo, pois acrescenta uma visão cientificista da existência, a qual inclui o determinismo do meio ambiente, do instinto e da hereditariedade. A gente pode marcar como verdadeira essa afirmação. De fato, o naturalismo é uma espécie de vertente, né, mais radical, né, desse movimento denominado realismo, né? Por quê? Porque tamanho é esse radicalismo que o movimento, o romance, né, naturalista trabalha com uma descrição animalizada dos personagens, né? Então os personagens agem realmente como animais por instinto, né? Então há realmente ali uma visão de determinismo social, de hereditariedade, de modo que se você nasceu em tal lugar, em determinado meio, você está fadado a ter aquele tipo de comportamento, a reproduzir, né, um determinado tipo de comportamento. Então sim, a opção verdadeira. E por fim, a gente tem aqui a última afirmação, que diz assim pra gente, ó: o realismo teve sua primeira manifestação importante com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis, e o naturalismo com Dom Casmurro, do mesmo autor, ambos em 1881. Bem, primeiro, essa opção está incorreta, né, e eu vou explicar o porquê, né? Sim,
Machado de Assis, por muitos, é considerado, né, aí o pai do realismo, né, o introdutor dessa estética aqui no Brasil. No entanto, recentemente, isso vem sendo questionado. Na verdade, Machado de Assis, né, devido à sua extensa e significativa produção e devido à qualidade, né, ímpar da sua produção, né, é um autor atemporal, né, e que até é difícil enquadrá-lo num determinado movimento literário, né, dada a diversidade, né, inclusive dos mecanismos linguísticos ali empregados na sua obra, né, enfim. Mas até aí, ok, né, enquadrar o Machado de Assis como um autor realista pode ser questionável, né, por vários motivos, dentre os quais, né, alguns, né, foram citados aqui, né, essa questão dele ser realmente um autor atemporal, enfim, e de ter características que se sobrepõem a uma estética, né, características únicas na sua produção, né, como por exemplo a sátira, né, o cinismo, o deboche com que ele trata de alguns temas, né, a ironia, que é uma marca muito presente, né, nas suas obras. Mas para enterrar aqui, né, fechar o caixão, enterrar essa opção como falsa, né, a gente tem aqui Dom Casmurro como romance naturalista, e não, né? Na verdade, o grande nome do naturalismo aqui no Brasil é Aloysio de Azevedo, que traz pra gente o Mulato, né? O Cortiço, esses sim, romances naturalistas. Dom Casmurro não é um romance naturalista, Machado de Assis não é um escritor naturalista, tá? Então, por isso, essa opção é falsa. Ok? Gente, por hoje é só, vamos ficar por aqui, tá? Espero que essa aula e esse exercício tenham contribuído para que vocês, né, entendam um pouquinho mais sobre o movimento realista e as suas características, tá bom? Continuem estudando, leiam, né, releiam para quem já leu, releiam, tá, o texto introdutório do capítulo 1, ok? Eu sempre falo para vocês que para as questões de literatura da prova do Enem, não é necessário um conhecimento muito aprofundado dos movimentos literários. Vocês precisam ter uma noção, tá, de cada movimento, das suas características, dos principais autores e daquilo que foi colocado, né, como tema, né, em cada uma, daquilo que foi explorado como temática, né, em cada um dos movimentos, tá? Então, características principais autores e a principal temática, né, e os principais fatos históricos que estiveram envolvidos ali naquele contexto, tá? Tendo uma noção básica aí dessas 4 coisinhas que eu acabei de falar agora, né, desses 4 tópicos, vocês garantem aí um bom desempenho na prova de literatura, nas questões de literatura da prova de linguagens do Exame Nacional do Ensino Médio. Ok? Então é isso. Beijo pra vocês e até a próxima aula. Tchau!